para mais uma leitura aqui no canal, leitura geral, atemporal, coletiva, não é voltada para signo nenhum, ok? É para quem de fato a espiritualidade ela vai falar através dessa leitura, ok? Então utilize a sua sabedoria, o seu discernimento para saber se de fato a leitura ela é ou não para você, e eu te convido a acompanhar a leitura até o final, se de fato você sentir assim no seu coração, pois pode ser, né, que o seu recado, a sua mensagem, a sua confirmação ela está no final dessa leitura, ou até mesmo no meio, né? Se você sair aí no começo, você não vai receber o que de fato seria seu, certo? Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, eu já quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Se você puder chegar deixando o seu like, o seu hype, o seu comentário, o seu compartilhamento, se tornando membro desse canal, vai ser bastante benéfico para que nós possamos continuar aqui com o nosso trabalho, e é a forma também que você tem de contribuir com o trabalho que a gente faz aqui, né? Sua forma de gratidão, de agradecimento, ok? Quero lembrar você também que aqui abaixo na descrição você encontra as informações sobre os nossos serviços e produtos, certo? Estou sempre indicando aí para vocês, pessoal, o nosso guia de banhos energéticos, para que você tenha autonomia ao cuidar da sua energia. E você também que tem o chamado em se tornar tarólogo, cartomante, tem aqui as nossas formações, tá? Aproveite para você estudar nesse ano, que é um ano de você começar a desenvolver algo novo na tua vida, né? Ano de número 1. Então nada melhor do que o conhecimento e o autoconhecimento também, certo? Vamos lá então, vou abrir com o oráculo dos Delfos. Por favor, espiritualidade da luz, o que o coletivo que chegou até aqui precisa saber nessa leitura? O que eles precisam saber, por favor? Vou chegar aqui. A lua. Ok. Saciar a sede. O romance. A indecisão. E a intuição. Interessante. Olha, para a maioria, tá, de vocês que estão aqui nessa leitura, nós vamos falar de fato sobre vida afetiva amorosa, tá? Sobre romance mesmo aí na tua vida, tá? Você que é dona e dono dessa leitura. Só interessante porque aqui é como se houvesse vontade de mais de um lado e vontade de menos ou dúvida do outro, tá? Porque a lua com saciar a sede fala de uma entrega, né? Aqui no meio da leitura nós temos o romance. Então aqui nós estamos falando de você e de alguém que talvez está na sua vida ou não iria chegar e etc, né? Porque até mesmo aqui nessa leitura eu vejo muito forte uma energia de algo que poderia acontecer, mas justamente pelo outro lado não ter uma certeza ou do que quer ou que de fato pode esperar dessa relação, ou se deve ou não apostar nessa pessoa, algo aqui não engrena, algo aqui não vai para frente. Então pode haver, por exemplo, sentimento, né, pensamento, vontade, desejo, paixão, né, gostar aqui de uma outra pessoa, admiração, querer ter uma relação, mas tem um outro lado que parece que tá com um pezinho atrás aí. Aqui eles estão falando uma coisa que é o seguinte: cuidado, você tá... Aí você tem que ver quem é você aqui na leitura. Primeira coisa nessa leitura é você ver quem é você. Você é a pessoa que está pronta para se entregar, para investir numa relação, você está aberto para se relacionar com alguém? Ou você é a pessoa que está duvidosa, não sabe o que fazer, não sabe se pode ou não confiar aqui em alguém, não sabe qual é a intenção dessa pessoa na tua vida? Ou se você não tem ninguém, você não sabe se nesse momento você realmente quer uma pessoa, ou se você deve se voltar para a sua vida profissional, autocuidado, né? Deixar um pouco de lado questão de relacionamento. Então identifique-se aqui na leitura primeiro, para que você não se perca depois, né? Porque a leitura ela vai engrenando e as informações vão vindo. Saiba quem é você, para você saber separar aqui. Porque eu vejo que esse romance, né, essa conexão aqui, ela pode acontecer, mas parece que precisa ter investimento de ambas as partes. E uma coisa que eles estão pedindo para falar, que eu ia falar antes, né, de dar a explicação aqui sobre quem é nessa leitura, eles estão dizendo que cuidado, se você é a pessoa aqui que está um pouco duvidosa, aqui tem fortemente uma energia de você confundir intuição com paranoia, tá? Você pensar que é uma coisa, na verdade é outra. E não é aqui, pessoal, um engano dentro do contexto de você pensar que a pessoa, ela quer ser meu namorado, minha namorada, e eu acho que é só amizade, né? Você está se enganando aqui. Não, aqui é dentro da questão realmente da intenção verdadeira da pessoa para com você.
Aqui é como se você estivesse confuso, tá? Porque eu me sinto confuso nessa leitura. Então a energia, né, que está vindo aqui, que provavelmente pode ser sua, então, né? Porque a gente está conectado aqui de alguma forma nessa leitura, é como se a pessoa que está presente desse lado de cá, né, da indecisão com a intuição, ela não sabe o que ela quer. E a leitura também ela começa a ficar um pouco embaralhada, né, um pouco confusa. A lua aqui na sua leitura, ela está falando de entrega. Veja que essa pessoa, né, ela está completamente, ou melhor, parcialmente, porque a parte de baixo não, ela está parcialmente nu. Né? Aqui eu não vou mostrar porque o YouTube ele tem aí questões, né, com nudez e ele não sabe identificar às vezes se é arte, né, se é carta, se é ser humano, então tem esse problema aí. Mas aqui tá falando, essa lua ela está falando sobre entrega emocional. Então alguém aqui está entregue emocionalmente para viver um romance, uma conexão, e o outro lado não. E parece que assim, a pessoa que está entregue, ela entende que o outro lado é tudo que ela procura, é tudo que ela quer. Então se você é a pessoa que você está indecisa, ou aqui até um pouco paranoica, né, em relação a essa questão, você pode não ter essa percepção, tá? De que o outro, ele vê em você tudo que ele deseja ou desejou aqui para relacionamento. O outro que eu digo aqui, a outra pessoa, tá? Não é uma questão de gênero aqui. Alguns, e também tem uma outra questão, né? Eles estão falando que por mais que essa pessoa ela esteja assim pronta para entregar-se ou entregue dentro dessa conexão, alguns aqui é como se a pessoa também ela não deixasse de tudo muito claro esse romance que ela quer com você. Ou que ela tem, mas parece que na ideia dela ela tem, ela não precisa expor nada, que deixar nada tão explícito assim. Vamos entender, tá? Vamos entender porque aqui aquela leitura que ela vai se desenrolando aí com o tempo, né? Com o decorrer da própria leitura aqui. Por que esse lado de cá está indeciso? O triunfo. E o fruto maduro. Olha, alguns aqui você entende que não está preparado para viver um relacionamento nesse momento, ou um relacionamento do tipo que seria com o dessa pessoa. Porque aqui tem muita... Aqui é difícil de explicar, tá, pessoal, a energia que está vindo nessa leitura. Porque aqui mostra muita química, muita conexão mesmo, tá? Eu não vejo aqui uma conexão de almas, vamos dizer assim, porque não tem energias aqui que possam me falar sobre isso, mas é que você, essa pessoa principalmente, ela se sente muito atraída por você. E você também pode, ou vai, aqui ou já se sente atraída ou atraído por essa pessoa, mas é como se houvesse uma negação ou uma confusão, que é justamente vinda dessa indecisão aqui da sua parte, ou da parte dessa pessoa, caso seja você a pessoa que está entregue aí emocionalmente ou certa daquilo que quer dentro dessa conexão aqui. Ó, juízo, né? Aqui no fundo. Alguns aqui ponderam demais alguma situação e você não entende, né, dentro do contexto de não ter certeza se realmente seria essa pessoa, esse o relacionamento, essa união, se vale a pena ou não investir. E por que o outro lado se sente assim, mais entregue aqui? A felicidade e a tristeza. Interessante, né? Nós temos uma dualidade aqui. Por que a tristeza está aqui? A curiosidade. Olha, essa pessoa que ela está entregue, ela tem mais certeza do que ela quer, é como se ela entendesse que você é diferente. Que você não vai trazer para ela uma tristeza que outras pessoas possam já ter trazido. Porque quando a tristeza ela caiu na mesa, ela caiu invertida, né? E veio a felicidade antes em pé. Então a pessoa ela entende aqui que de alguma forma você é, em maioria, a causa também de uma possível felicidade dela. E não de uma tristeza que outros podem ter causado, ou ela pode ter vivido, né, em relacionamentos passados, em conexões passadas aqui. A curiosidade, ela fala de uma pessoa diferente, tá? É como se você fosse diferente aqui. Só que você é um mistério a ser revelado, a ser desvendado aqui por essa pessoa que está entregue. Eu não sinto aqui, pessoal, que esse romance ele já esteja assim de tudo acontecendo, tá? Que ele esteja desenvolvido, que você tá casado, namorando aqui com essa pessoa. E se você tá, tem um pé atrás aqui, seu ou do outro. E é uma situação que o espiritual ele está aconselhando você a verificar. Principalmente se é você essa pessoa do lado de cá, né? A pessoa que está indecisa, confusa aí em relação à questão. Aqui a gente vai ver o que é que você pode fazer, tá? Ou se não é você essa pessoa.
mas aqui o outro ele tem certeza do que ele quer. Aqui eu escutei, você é tudo que essa pessoa sempre quis. Tem uma questão aqui de querer até colocar você numa caixinha, sabe? Mas não de maneira tóxica, né? De controlar você, de prender você, de limitar você, mas de ver a preciosidade que você é. E se é você, né? Você pensando assim em relação a essa pessoa aqui. Vamos ver o que mais aqui com o tarô. O que essa pessoa aqui, tarô, pode fazer? Essa que está duvidosa, o que ela pode fazer aqui? Qual que é o direcionamento aqui da espiritualidade para essa pessoa? Rainha de Copas. Primeira coisa, você bater de frente com o seu sentimento. Porque aqui você tem sentimento por essa pessoa, só que alguns estão em negação. Aqui você tem sentimento por essa pessoa. Se você não tem essa leitura, ela nem é pra você, tá? Porque aqui eu vejo muito uma coisa que agora eu posso falar, né? Já que o tarô, ele traz aqui. Alguns aqui têm medo de amar novamente. Alguns aqui têm medo de se entregar para uma pessoa. Porque ou você se perdeu em relacionamentos passados, né? Ou você passou aí por coisas, né, que só você sabe que você passou ao entregar a sua copa para alguém e hoje em dia você tem um certo medo. Aqui é como se você se questionasse, será que vai acontecer de novo? Só que é inconsciente seu, porque não é que na tua cabeça você tá aí dia e noite pensando, será que fulano vai me trair? Assim como outro fulano, ciclano, beltrano me traiu? Não, aqui é uma coisa de você ter criado algum limite devido ao que te aconteceu. E alguns aqui não estão querendo entrar em contato com o seu lado emocional. Por isso que a sua intuição, ela tá aqui, né? Mas ela também está sendo confundida de alguma maneira aqui com questões mentais. E de limites autoimpostos aí que você mesmo, né, criou para você. Ó, 7 de espadas. Aqui para alguns eu vou falar o que a espiritualidade ela tá falando. Tem uma questão de autossabotagem, tá? De você ter aqui sentimento sim por alguém, de você saber que pode ser uma boa relação, mas de você ou dessa pessoa, tá? Veja quem é você aqui, não está querendo ver isso, não está querendo apostar aqui. Só que tem um medo aqui envolvido. Ó, 8 de ouros, 8 de copas. Então a primeira questão, conselho aqui é você entrar em contato com o seu lado emocional, tá? Sentar com você e ver, olha, o que vem sobre essa pessoa aqui, né? Qual é o sentimento, nomear as coisas, pessoal, o que eles estão falando aqui. É você nomear o que você está sentindo aqui. Aqui se você faz terapia, levar o assunto para a terapia. O que mais aqui, tarô? Eles podem fazer, por favor? Nove de copas. E olha, interessante, né? Porque quando você senta aqui com seus sentimentos, parece que você vai, olha, conseguir obter a resposta que você quer. A resposta que você precisa aqui, na verdade, para que você ou fique com a pessoa ou não. Porque, pessoal, aqui pode ter um quê, tá nessa leitura, de o outro lado, né, que ele tá certo, ele se sentiu um pouco enrolado aqui por esse lado que não tá certo do que quer. Sabe por quê? Porque aqui eu não vejo uma questão de sim ou não. É como se você não tivesse dado uma resposta para essa pessoa, ou você não tivesse alimentado algo, né? Mas assim, ao mesmo tempo fica aquela energia de, olha, tal coisa pode acontecer, mas também pode não acontecer. Então quem está entregue aqui acaba permanecendo, ficando na situação, porém, o outro lado aqui ele não se posiciona. Aqui é como se houvesse uma falta de posicionamento, seja sua ou da outra pessoa. Leonardo, eu estou entregue aqui completamente aberto para viver um relacionamento, mas a outra pessoa que não quer. Então aqui você já sabe, né, que esse lado aqui seria da outra pessoa. O Imperador. Ó, e ele veio na mesa, tá vendo? 7 de espadas aqui. Esse lado de cá, né, da pessoa um tanto quanto aí receosa, duvidosa,
mostra muita questão de independência, tá? Então pode ser que você é uma pessoa muito independente, só que aqui essa independência ela tá se tornando uma certa autossabotagem. Por isso que o 7 de espadas agora ele veio na mesa, seguido aqui do imperador. É quando assim eu entendo que eu não preciso mais de ninguém, né? Eu consigo levar minha própria vida, eu consigo me autossustentar, eu consigo aqui fazer o que eu quero fazer, eu não dependo, né, de ninguém na minha vida. Só que aqui é quando assim você acaba se colocando numa posição meio que intocável. Sendo que tem aqui boas pessoas também, né? Boas oportunidades aí pra você. Aqui é como se você entendesse que você planta o fruto e você colhe. Não há necessidade, né, de ter uma pessoa aqui para poder fazer alguma parte do processo para você. Porque você é capaz, você é autossuficiente. E sim, eu acredito que você seja, né? Você vindo aqui com 9 de copas e um imperador. Só que até onde aqui, ou melhor, onde está o limite dessa autossuficiência sua? Porque alguns aqui é como se assim, a pessoa ela nem consegue alcançar você. Devido a tão autossuficiente que você está. E aí tem história aqui para você viver dentro das conexões da tua vida e acaba que isso não consegue se manifestar porque você está vibrando muito forte essa energia. E aí, aqui no tarô, é visto como uma autossabotagem. E não é que você precisa de alguém, tá? Não é sobre isso. Não é que aqui a espiritualidade ela está falando que você tem que namorar, se relacionar, né, ficar com alguém. Não. Mas aqui todo mundo que passa pela nossa vida tem aí algum propósito. E aqui a questão toda, você sabe o que é? É você ver que você pode estar com alguém sem se perder nessa pessoa. Você pode ter um namoro, um casamento, seja o que for, mas também continuar vivendo a sua individualidade. Porque eu sinto aqui nessa leitura, pessoal, maturidade. E tanto sua quanto dessa pessoa. Apesar de um lado aqui ter essa indecisão, né, e tudo mais, aqui tem maturidade, por uma questão de experiência que foi vivida antes. E esse outro lado aqui também, né? Porque se existe, olha, vulnerabilidade, entrega emocional, confiança, tem maturidade também. Independente do que esse outro lado aqui tenha ou não passado aí na vida, né? Em relação à questão de conexões aí. Principalmente conexão afetiva, amorosa. Ó, 6 de espadas, tá vendo? Eu passei o que eu passei, mas a vida segue. As pessoas são diferentes. Então aqui eu sinto que pra você, né, que tá nessa questão de, eu não preciso de ninguém, e eu posso fazer tudo sozinho, e realmente você pode, aqui é uma abertura de campo que o espiritual está querendo trazer para você, para que você possa ver que você pode estar com alguém e continuar também existindo sem essa pessoa. E aqui não é sobre você dar pouco, não é sobre frieza, né? Não é sobre manipulação, não é sobre usar ninguém porque eu não preciso dessa pessoa, né? É sobre você estar com alguém, mas ser completo sozinho. Eu vejo aqui nessa leitura que você já conquistou muita coisa, né? E você passou muita coisa sozinho também. Então você entende que é como se assim, nossa, pra que eu vou querer alguém na minha vida, né? Já que aqui as piores coisas que eu passei, eu estava sozinho. Então agora é hora de você passar as melhores ao lado de uma pessoa. Entende? Ó, 3 de espadas aqui querendo se manifestar, né? Ó, o Hierofante. Alguns aqui realmente você teve grandes decepções aí ao que tange questão de compromissos, né? Na tua vida. Coisas aqui que não foram cumpridas por outras pessoas. E como que está, tarô, o lado de cá, o lado que está entregue aqui emocionalmente, que a gente precisa saber. As de fogo, pessoa pronta aqui para viver uma paixão, tá? Que é o início, né, pessoal, de todo romance, vamos dizer assim. Ninguém aqui chega amando ninguém nesse contexto de pouco tempo, inclusive, que pode ter essa questão aqui. Ou do começo dela, né? Porque por mais que você talvez conheça já a pessoa e a pessoa também você, o desenvolvimento de um romance parece que ele não existe aqui ainda, tá? E se ele existe, ele tá no começo. E no começo a gente tem a paixão. Então que a pessoa tá, assim, pronta para viver uma paixão aqui. Não virou? Ó, Valete de Ouros e Rei de Ouros. Então aqui mostra também a questão da maturidade, né, que eu falei, mas também fala que essa pessoa, ela entende que por mais que algo vá começar, ela também já tem uma visão de futuro em relação a isso. Aqui é um relacionamento que ele pode realmente, assim, durar muito tempo, porque aqui fala de pessoas independentes. Essa outra pessoa, né, que ela está do lado de cá, que está mais segura de si, ela também é uma pessoa independente. Ela é um rei de ouros e você é um imperador. E aqui não é sobre gênero, tá? É sobre energia. Mas pode haver aqui um relacionamento entre 2 homens. Posso estar falando aqui para 2 homens aqui nessa leitura, tá?
a intenção, né, vamos dizer assim, dessa pessoa aqui que está mais segura é de algo duradouro. Porque ela vê esse potencial em você. Então aqui, por exemplo, ela pode ver que você trabalha, né, que você é de fato essa pessoa independente, aí ela também é, né? Ela, ele aqui, essa pessoa também é. Você dá conta da sua própria vida, essa pessoa também. Então aqui vocês se unindo, né, vocês vão transbordar juntos. Porque vocês são completos sozinhos aqui. Apesar de haver aqui um pajem de ouros, né, aqui não é a pessoa, aqui é a oportunidade que pode haver entre vocês aí. A pessoa aqui é o rei de ouros. Seis de espadas agora na mesa, né? Ó, e as de copas. Qual que é o conselho aqui, pessoal? Mude a sua percepção sobre relacionamento. Exatamente o que a espiritualidade ela falou. Olha lá. Você transbordando aqui, né? Sozinho, sozinha. Aqui é um as, um de copas. Então você já é assim. E o outro que está aqui presente na sua leitura também já é assim. Então aqui ninguém vem para poder completar ninguém. Não falta nada em você. Não falta nada aqui nessa pessoa. E eu sinto, né, que se você é essa parte aqui indecisa, você sabe disso. Só que você sabe disso num nível assim tão grande, talvez, que você entende que também, olha, não tem que aqui ter ninguém. Porque eu já consigo transbordar sozinho. Então para que eu vou querer alguém para poder transbordar aqui comigo? E aí você vai entender, né, agora porque foi dito aqui a questão aí da oportunidade de você viver uma relação com alguém também que é completo. Porque me parece que aqui você viveu relacionamentos com pessoas que tinham alguma espécie de dependência. Ou uma via de mão dupla a nível de troca, tá? Ah, eu acho que eu não tenho tal coisa e eu procuro essa outra coisa na outra pessoa, né? E aí outra pessoa tem, ela me dá e a gente fica nessa coisa aí. Aqui não, aqui é como se você não tivesse que procurar nada em ninguém. E ninguém também em você. Porque que você tem tudo que você precisa, ok? E essa pessoa também. Vamos saber qual é a mensagem do universo aqui para você. Todos os acontecimentos estão dentro de um propósito maior em sua vida, inclusive essa pessoa, né? Ó, pessoas estão saindo dela e ciclos estão se encerrando. Não se apegue. Deixe ir, na certeza de que tudo está fluindo da melhor maneira. Quando alguém sai da sua vida, é sinal de que vocês cumpriram o que era necessário na caminhada evolutiva de cada um. Celebre as novas energias e pessoas que estão chegando à sua existência. Então aqui, se você tinha dúvida, né? A dúvida pode ser aí finalizada com essa mensagem do universo para você. Ele quer te enviar, né? Ou já te enviou uma nova pessoa aí, ok? Então é isso que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.